Shalom, shalom, povo de Deus. Gente, hoje nós vamos para o Código dos Profetas número 30, amém? Eu sou a apóstola Nilcélia, do Comando Águia, Ministério de Avivamento, e hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Eu cheguei aqui hoje na base, no Centro de Avivamento, e conversando com o apóstolo Ronaldo, com meu esposo, eu falei para ele, deixa eu fazer hoje o Código dos Profetas, porque eu tenho uma palavra revelada da parte de Deus. Eu costumo dizer que o Senhor é aquele que Ele fala, em todas as coisas, em todo o tempo, o Senhor está falando aos nossos corações e nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Deus, Ele fala em todas as coisas, em todo momento o Senhor, Ele está se comunicando conosco, se comunicando através de pessoas, se comunicando através da natureza, Ele se comunica. Todo momento Deus está falando. E em situações, às vezes em lugares que às vezes nós estamos tanto esperando uma resposta de Deus, e Deus, Ele fala em lugares improváveis, onde a gente menos imagina que Deus vai falar, Deus fala ao nosso coração e dá direção para as nossas vidas. Amém? Então eu quero poder compartilhar essa palavra hoje no Código dos Profetas número 30, que diz assim: não confie ou não acredite em tudo aquilo que você vê, aquilo que está diante dos seus olhos. Olha só que lindo. Nós estávamos vindo para cá, eu e meu filho Arthur, e o apóstolo veio mais cedo, e eu vim agora. Precisava descansar um pouco, chegamos de viagem ontem, estava muito cansada e precisava dormir um pouco mais, até meio sem voz. O apóstolo veio e eu fiquei um pouquinho mais em casa. E eu estava vindo para cá, agora para a base de manhã, e quando eu estava tirando o carro da garagem, dando ré no carro, e aí apareceu como é que chama aquilo lá? No carro, na tela, no computador de bordo, aquilo lá, do carro, e apareceu escrito isso. Não confie totalmente no que você está vendo, apareceu isso. No sensor Na câmera? Isso, na câmera do carro. Quando eu fui dar ré, e aí o Senhor, o Espírito Santo, fez com que eu lesse e parasse. Eu fiquei com o carro parado e entendi o que o Senhor estava falando ao meu coração. De não acreditarmos naquilo que os nossos olhos estão vendo, naquilo que os nossos olhos estão contemplando. E eu quero deixar aqui uma palavra, alguns textos chaves para a tua vida, alguns códigos dentro da Bíblia, para você ser um vitorioso, para você fazer como Abraão fez. Não olhou com os olhos da incredulidade, não olhou para as circunstâncias, olhou com os olhos da fé. E por isso Abraão, ele herdou, ele recebeu a promessa de Deus que estava sobre a vida dela. Eu quero dizer uma coisa para você que está vendo esse vídeo. Você tem promessa de Deus sobre a tua vida. Mas para que você conquiste essas promessas, para que você herde essas promessas, para que você viva essas promessas e até também que outras pessoas recebam através da tua vida e sejam abençoadas também através da promessa que está sobre a tua vida, você precisa crer, você precisa tomar posse, você precisa acreditar. Eu não sei qual é a circunstância que você está passando hoje, qual é o cenário qual você está, mas eu já começo aqui dizendo para você, creia na promessa que está sobre a tua vida, creia nas promessas de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história. Quando nós olhamos lá, e foi o texto que enquanto o Senhor falava comigo, que eu olhava ali, naquela telinha do carro, e o Senhor Espírito Santo dizendo, preste atenção que essa é uma comunicação do céu, eu estou me comunicando com você. E ele trazia esse texto, lembra de Abraão, o que Abraão precisou passar para ele herdar a promessa, lembra da trajetória, do grande desafio que Abraão, o pai da fé, ele teve que passar e recebeu, herdou a promessa de Deus que vale até hoje, é válida até hoje, está sobre as nossas vidas também, queridos. Então assim, o Senhor ministrou meu coração e eu quero poder compartilhar também essa palavra com você que está tendo acesso a esse vídeo nesse dia, amém? Lá em Gênesis 13 diz assim, quando há ali uma separação
de Abraão e de Ló, né? Muitos que conhecem um pouco de Bíblia sabem que Abraão e Ló, eles tinham um grau de parentesco, eles eram parentes, né? Tinha ali uma conexão familiar entre os dois, até mesmo uma conexão de sangue, né? E diz assim a palavra do Senhor: então saiu do Egito com a sua mulher e com tudo que tinha, e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e ali onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Queridos, eu vou continuar lendo o texto, mas eu quero abrir uma chave para falar aqui para você, para revelar um código forte para a tua vida, uma grande chave de vitória para você. Nós temos que levantarmos altar de adoração ao nosso Senhor Jesus, todos os dias da nossa vida, independente da circunstância qual nós estamos passando. Nós temos que levantar este altar de adoração. E neste altar nós temos que oferecer sacrifícios ao Senhor. Tem muitas pessoas que falam: ah, não, mas Jesus já morreu, já foi sacrificado na cruz por mim. Querido, quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que esse sacrifício que foi feito através do nosso Senhor Jesus, o Rei da Glória, um sacrifício de sangue, qual nunca ninguém conseguiu fazer um igual e nunca vai conseguir, né? Somente o nosso Rei Jesus fez. E quando fala desse sacrifício, ele fez esse sacrifício para nos salvarmos. Então esse sacrifício é para nossa salvação, para que hoje nós possamos ser salvos, né? E tivemos a oportunidade de ser remidos, né? E levados até a cruz do Calvário e sermos perdoados, né? E temos a oportunidade de herdarmos a salvação, de morarmos no céu com o Senhor, na nossa morada, na nossa casa eterna, a qual o Senhor Jesus está preparando ali, juntamente com o nosso Pai, o nosso Deus. Amém? Então nós temos que entender os códigos bíblicos. Sabemos que esse sacrifício foi feito, né, para nossa salvação. Amém, queridos? Mas o que nós temos que fazer aqui na terra? Nós temos que correr atrás, nós temos que usar as chaves, os códigos espirituais que tem dentro da palavra de Deus, que os grandes heróis da fé, como Abraão usou, executou, né? E ele foi vitorioso, ele herdou a promessa. Muitos crentes têm a promessa de Deus sobre a vida, mas são poucos que conseguem herdar a promessa, se apropriar dessa promessa. E por que são poucos? Porque não sabem executar os códigos, não sabem executar as chaves que o Senhor nos deixa dentro da palavra, né? Os exemplos que os grandes heróis da fé nos deixaram. Assim, hoje nós vamos falar de Abraão, deste grande herói da fé. Ele executou esses códigos e ele foi um vitorioso, ele herdou a promessa. A promessa estava sobre a vida dele, né? Mas ele conseguiu herdar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós podemos passar pela terra, temos grandes promessas de Deus sobre as nossas vidas e não herdarmos essas promessas. Foi o que o Senhor disse para mim. Por que muitos conseguem herdar a promessa e outros não? Abraão, ele herdou por quê? Porque ele não andou, né? Ele não andou por vista, ele andou por fé. Por isso que o Senhor falou, né? Quando o Senhor falou: não acredite em tudo aquilo que você vê. Não coloque a tua confiança naquilo que você está vendo agora. Né? Querido, eu estava olhando para trás, estava vendo aí na telinha, né, o sensor fazendo bibi, apitando, né? E eu na direção certa, e eu falando, e eu tentando entender o que o Senhor estava dizendo, porque eu falei: Senhor, mas está na direção certa, o carro está alinhado, não vai bater. Então o Senhor estava dizendo: não confie totalmente nesse equipamento. Isso aqui é um exemplo, gente, do que Deus estava dizendo. Não confie totalmente no que você está vendo, né? Tenha fé naquilo que você, né? É a fé, queridos. É a fé, porque o negocinho estava apitando. Eu poderia ficar com medo de ir porque faltava pouca coisa. E Deus ali ministrando no meu coração, né? Que nós temos que ter a fé. A fé é o quê? Vamos lá. Eu já vou voltar nesse texto aqui. Mas vamos lá em outro texto bíblico, lá em Hebreus, né, que está dizendo assim, Hebreus 11, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que
esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Lembra, gente, lá no começo, em Gênesis, quando o Senhor nosso Deus dava a palavra de ordem, né? Que haja luz, houve luz. Tudo que o Senhor foi falando pelo poder da palavra, pela fé, foi criado, né? E foi estabelecido, está diante dos nossos olhos, está aí. Olha a grandeza do nosso Deus. Então todo o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê, e pela fé que Abel ofereceu a Deus o seu sacrifício melhor do que o de Caim, pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala, né? Foi pela fé que Enoque escapou da morte, ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo havia levado. Amém? Então, é tudo pela fé, gente. É pela fé. Mas a fé, ela não pode oscilar. A fé é quando nós, mesmo sem vermos aquilo que nós queremos, mas nós acreditamos, nós confiamos, né? Nós temos uma fé inabalável. E quando nós colocamos essa fé dessa forma, nós vencemos, nós conseguimos herdar a promessa de Deus. Nós conseguimos atrair o favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então vamos lá, vamos continuar o texto aqui. Então Abraão, ele era muito rico. E ele foi a um lugar, ele foi para Betel e dali foi para um lugar que fica em Betel. E ali onde já havia acampado antes, Abraão chegou ao altar, né? Ele chegou ao altar que havia construído e adorou a Deus. Então vamos voltar nessa chave aqui. Então nós temos que levantar altares de adoração, nós temos que oferecer sacrifício, né, ao Senhor, né? E eu quero abrir uma chave aqui para falar algo para vocês, de algo que aconteceu esses dias comigo, e talvez para você sirva de bênção esse testemunho, sirva como uma chave para o seu crescimento. Então, assim, esses dias o Senhor pediu para mim, eu até mostrei em uma das minhas lives, né? Suba lá, né? No quarto de guerra, né? No tabernáculo de oração, que é aqui o lugar onde nós estamos, aqui na base. E o Senhor falou, pegue as 12 pedras, né? Como um ato simbólico, um ato profético, né? As pedras nativas. E o Senhor falou, levante um altar de adoração para mim. E eu entendo que toda vez que nós vamos levantar o altar, nós temos que ter um sacrifício. Né, como Abraão, toda vez que nós vamos levantar o altar, né, quando Salomão levantou o altar, subiu ao monte, né, mas eu não vou entrar nisso aqui agora, né, e ali eles toda vez que os sacerdotes, quando eles iam na presença do Senhor, eles levantavam o altar de adoração, né, para o Senhor, e ofereciam ali o holocausto, ofereciam ali o sacrifício ao Senhor, e aí o Senhor pediu para que eu viesse a levantar o altar, né, e eu vim para cá e deixa eu ver só, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Tomara que não caia, gente, para mostrar para vocês o altar que está bem ali atrás. Ai, Jesus, tomara que não caia. Tem um monte de fio aqui, gente. Ai, não vou conseguir. Tá aqui atrás da cadeira. Deixa eu voltar aqui, gente, tá? Eu gosto de fazer as coisas e gosto de mostrar também. Deixa eu tentar levantar. Aqui tá carregando o mistério, Jesus. Deixa eu virar aqui, gente. Eu preciso mostrar isso para vocês. Vamos virar para a cadeira. Pera aí que eu vou conseguir, em nome de Jesus. Ah lá, o altar, cadê as pedras, meu Senhor? As pedras estão ali, gente, ó. Vocês conseguem ver? Tá bom? Eu gosto de mostrar, gente, eu gosto de falar e gosto de mostrar também, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui no meu lugarzinho para continuar aqui com vocês. E eu vim pra cá, né? Eu vim pra cá, eu subi e falei, eu vou obedecer o que o Senhor tá pedindo pra eu fazer, eu vou fazer pra Ele. E ali eu fui, e ali eu peguei as pedras, né? E levantei o altar pro Senhor. E eu falei, Senhor, eu tenho aprendido que toda vez que eu vou montar um altar, eu tenho que sacrificar também, eu tenho que oferecer algo, né? Adoração. Falei, mas se o Senhor também quiser algum valor específico, o Senhor pode falar, né? O que o Senhor quer que eu ofereça, eu vou oferecer.
né? E aí o Senhor falou para mim assim, eu quero que você ofereça a tua vida como um sacrifício vivo, seus dias. Olha que coisa linda. E mais uma vez o Senhor falou comigo, e eu falei, Senhor, eis-me aqui, né? Me coloca à tua disposição mais uma vez para fazer o teu querer, a tua vontade, da forma que o Senhor queira. Eis aqui, Senhor, receba a minha vida como um sacrifício vivo. E foi muito lindo, e o Senhor falou, coloque adoração no sério, coloque louvores aqui, e você esteja aqui oferecendo teus dias, né, as tuas horas em oração, né, como um sacrifício vivo na minha presença. Olha, gente, que coisa linda. E assim eu fiz. Então tá um código aqui de vitória para você, né? Então toda vez, às vezes tem pessoas, eu vou também falar isso aqui, um código, tem pessoas às vezes que falam assim, eu vou destronar principado, eu vou subir no monte, eu vou levantar o altar, mas tem que ter lá uma oferta, gente, tem que ter lá um sacrifício, são chaves, são código que está dentro da Bíblia. Tá? E nós temos que desfrutar disso, né? Voto, sacrifícios, né? Oferta, né? Tem pessoas que elas não conseguem herdar a promessa sobre a vida dela, porque elas não conseguem se mover também neste nível. Amém, queridos? Mas vamos lá, continuando aqui. Então aqui tá um código para a tua vida, tá? Então ele fez o altar. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados e sua família. E havia posto que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os fariseus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus empregados. Vamos nos separar, escolha a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Gente, aqui está um outro código de ter essa maturidade para entender. Olha só que coisa linda. Abraão, ele entendeu. Ele entendeu que ele não precisava ficar ali disputando, ele não precisava ficar brigando. Abraão entendeu que ele tinha uma promessa sobre a vida dele e que ele precisava seguir o caminho dele, que a confiança dele não estava no que ele tinha. A confiança estava na promessa, estava em Deus. E Abraão tinha total convicção que por onde ele fosse, Deus estaria com ele. E aqui tem outro código de vitória dentro dessa palavra para as nossas vidas. Nós temos que ter convicção quem nós somos e para onde nós vamos. E nós temos que ter convicção que Deus verdadeiramente é na nossa vida. Que aonde nós somos, aonde nós pisarmos os nossos pés, Deus estará juntamente conosco. Independente de quem esteja do nosso lado. Independente dos bens materiais que nós temos. Independente do que os nossos olhos estão vendo nesse momento. Né? Independente de se está numa situação caótica, numa situação difícil, independente de pessoas, se tem um parente, se não tem, se está sozinho ou se está acompanhado, a promessa está sobre a tua vida. E se você tiver essa convicção, então então nós precisamos ter o quê? Sermos maduros, ter essa maturidade e entender. A promessa está sobre a minha vida, independente da circunstância, independente de quem esteja do meu lado, independente se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, independente se a situação financeira está difícil ou não, eu vou levantar o altar de adoração, eu vou oferecer minha vida, eu vou oferecer sacrifício para o Senhor, eu vou permanecer. Amém? Então, Abraão tinha essa maturidade. Se você quer herdar as promessas de Deus, viver as promessas de Deus na sua vida, você tem que buscar por essa maturidade e entender os processos e entender a caminhada com Deus. Amém? Então, Abraão falou, olha, não vamos ficar brigando não por isso aí. Vamos nos separar. Escolha aí a terra que você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, né? E olha, tem outra chave aqui, queridos. Olha o que o Senhor está me dizendo. Abraão, ele não foi mesquinho, ele não foi cainha que fala, né? Ele não foi qual que é a outra palavra? Ele não foi mesquinho, ele não foi egoísta, né? Ele não quis o melhor para ele e deixar o melhor para o primo dele. Olha só, gente, pessoas que realmente querem dar a promessa de Deus, você não pode ser mesquinho, você não pode ser egoísta, você não pode ser avarento de querer só para você.
O melhor é para mim e o pior fica para os outros. Olha só. Que coisa linda, é uma chave isso aqui. O melhor é para mim e o resto fica para os outros. Quando você se colocar na posição de saber, não, os outros também têm que ter o melhor. As outras pessoas também pode ter o melhor. O melhor nunca tem que ser só para mim. O melhor tem que ser para os outros também. Então, dizemos, o melhor de mim, né? A minha melhor oferta, eu posso ajudar alguém, eu posso oferecer no altar do Senhor, mas tem pessoas que elas são egoístas, né? E elas são avarentas. Então, não, a melhor parte é para mim, o pior é para os outros e o pior também é para Deus. Né, que tem pessoas que se comportam assim, né, não dão dízimo, não são ofertantes, rouba Deus quando vai fazer uma primícia, uma oferta, um voto. Deus cumpre um voto, ela não cumpre. Deus honra, ela não tira a primícia para o Senhor, ela não cumpre o voto, ela não consegue ser dizimista fiel na casa de Deus, né? Lembra, gente? Olha, aqui tem outro código. Vamos entrar um pouquinho também aqui na área da prosperidade bíblica. Tem outro código. Vocês lembram de Jacó? Quando Jacó saiu da terra dele terrivelmente pobre, terrivelmente na miséria por conta daquilo que ele tinha feito, né? O que aconteceu com Jacó? Jacó saiu corrido da sua terra, saiu fugido da sua terra, saiu numa total escassez, na total miséria. Mas quando Jacó, ele parou ali no meio do caminho, né? Lembra da visão que ele teve, que ele deitou a sua cabeça, repousou ali a cabeça em uma pedra, e ali ele teve uma visão dos céus, né? Ele viu os céus abertos, ele viu uma escada, os anjos descendo e subindo, e ali ele fez um voto com Deus. Quando ele teve aquela revelação, quando ele viu a grandeza de Deus, quando ele ali, eu creio que naquele momento também foi levantado, né, um altar para o Senhor. Ele levantou um altar ali, ele se arrependeu naquele altar. Eu creio que ele fez coisas, ele chorou naquele altar, né? E ali naquele altar ele fez também o quê? Ele fez um voto com Deus. Ele falou que se o Senhor fosse com ele, abençoasse ele, né? E ali, aleluia. Ali ele seria fiel. Ele devolveria os 10% de tudo aquilo que o Senhor daria para ele. Ele fez um voto. Antes de receber, ele fez o voto. Ele creu, ele não tinha essa convicção, né? Ainda não estava diante dos olhos dele que ele se tornaria tão rico, porque Jacó se tornou rico, né? Lembra da história de Jacó? Hoje nós não vamos falar de Jacó, hoje nós vamos falar de Abraão, só vou dar uma pincelada aqui. Mas Jacó, o que ele fez? Jacó, ele chegou naquela terra, né? Ele encontrou ali o seu sogro, e ali ele trabalhou com aquele homem ali, tudo que Jacó fez, multiplicou, prosperou, né? Os bichinhos malhadinhos lá. Isso aqui é uma outra história, nós vamos falar sobre isso também aqui depois. Mas lá o que ele fez? Ele fez um voto. Ele fez o que? Uma aliança com Deus. Ele fez uma aliança com o Senhor, né? E ali, eu creio que naquele momento ali, porque fala que ele estava com a cabeça dele repousada numa pedra, né, gente? Então eu creio ali que era um altar também de adoração ao Senhor, que ele estava executando essa chave. Então, queridos, tem uma chave para um código aqui de vitória para sua vida. Quando você levanta esse altar, você oferece sacrifício, faz voto diante desse altar, o céu se abre ao teu favor. Amém? Amém, queridos? Mas vamos voltar aqui. Então, ele foi, né? Ele se separou, ele não foi mesquinho, ele não foi egoísta, né? E ele saiu e disse, escolhe, mas eu tenho certeza que dentro do coração dele, ele tinha uma convicção. Ele está dizendo assim, não importa se ele pegar o lado bom ou o lado ruim das Campinas, não importa. O que importa é que eu tenho a promessa de Deus. O que importa é que se eu for obediente a Deus, Deus vai cumprir a promessa. Eu vou conseguir herdar essa promessa sobre a minha vida, né? Então Ló olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi à direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acompanhado até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor.
Mas ele olhou pelos olhos carnais, né? Ele olhou pelos olhos naturais. Ló olhou pelaquilo que tem água, tem plantações, né? Tem tudo, é para lá que eu vou. Ele ficou com essa parte, achando que essa parte seria melhor. Mas e Abraão foi para o outro lado, né? Abraão foi para o outro lado, o lado oposto. Entenda uma coisa, muitas das vezes nós vamos ter que andar pelo lado oposto para nós conseguirmos herdar a promessa. Muitas das vezes Deus vai nos desafiar, vai nos colocar nessa circunstância, para nós irmos até mesmo pelos vales, pelos lugares secos, os lugares áridos, os lugares sombrios, os lugares de guerra, os lugares de batalha, os lugares de escassez, né? Às vezes, queridos, às vezes, não estou falando só de escassez financeira, às vezes até mesmo escassez espiritual, aonde você quer receber uma palavra e os céus estão cerrados, aonde você busca a voz de Deus e de repente você não consegue ouvir a voz do Senhor, porque até mesmo o próprio Deus está calado para provar o nosso coração, para provar a nossa fé, para ver como nós vamos nos mover, como nós vamos nos comportar, se nós vamos continuar a caminhada, se nós vamos acreditar, se nós vamos crer na promessa, se nós realmente vamos olhar com os olhos da fé, ou se nós vamos olhar pelos olhos da circunstância, como Ló olhou, né? Mas Abraão olhou com os olhos da fé, dizendo, eu creio que essa promessa está sobre a minha vida e eu vou seguir, amém? Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão, de onde você está? Olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, e de norte a sul, de leste a oeste, pois eu darei a você. Assim Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Mamré, na cidade de Hebrom. E ali Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. Vocês veem, gente, esse código? Aonde ele estava, em todo lugar que ele ia, ele se movia levantando o altar para o Senhor, né? E aqui, o que Abraão estava fazendo? Abraão estava sacrificando até mesmo a sua própria vida, né? Abraão estava sacrificando a sua família, estava andando junto com ele ali, e ele levantando este altar ao Senhor, mas com a convicção do quê? Da promessa que estava sobre a vida dele, olhando com os olhos da fé, não com os olhos da circunstância, como Ló olhou. E como você sabe, depois nós vemos mais para frente que ali Abraão prosperou, multiplicou, né, pela obediência, por acreditar, né? Quando o Senhor mandou ele olhar, falou assim, porque você não olhou pelos olhos, por vista, você olhou por fé. Porque você creu, Abraão, porque você acreditou, porque você não foi ambicioso, você não foi egoísta, mas você acreditou. Agora você olha para cima, já não olha mais aqui embaixo, olha para cima. Oh, olha que lindo isso. Eles não olham mais aqui nem para a direita nem para a esquerda. Quando ele falou para Ló, Ló, ou você vai para a direita ou vai para a esquerda. Então ele estava olhando aqui. Mas quando ele olhou aqui, mesmo olhando aqui, ele não tirou os olhos do alto, ele não tirou os olhos do Senhor, ele não tirou os olhos da promessa. Ele diz, não importa para que lado eu vá, eu tenho a promessa está sobre a minha vida. Então não importa para que lado eu vou, se eu tiver fé, se eu olhar com os olhos da fé, se eu acreditar, eu vou herdar. E o Senhor vai cumprir. Então ele executou aqui uma chave, gente. Então, quando o Senhor falou, agora não é nem mais para a direita nem para a esquerda, é para cima. Agora o negócio é vertical. Olha aqui para mim, olha o que eu vou te dizer. E aí ele liberou a palavra sobre Abraão. Ele liberou a promessa sobre Abraão. Olha que coisa linda. E Abraão prosseguiu. E assim aconteceu. Deus fez, Deus cumpriu, Deus multiplicou, Deus prosperou ainda mais, né? E quando nós olhamos um pouco mais para frente, nós vemos aqui, Ló se tornou a nada, né? Ló, ele achou que estava ali, né? Não, eu tô me sentindo, eu peguei a melhor parte. Para onde ele foi? Foi para Sodoma. E quem teve que ir lá socorrer ele?
Abraão. Então se tornou a nada. Amém, queridos? Então, nós temos que ter muito cuidado. Foi o que o Senhor falou comigo hoje. E eu quis compartilhar essa palavra com vocês. O Senhor diz, filha, a maioria do meu povo, né, tem a promessa sobre a sua vida. A promessa está sobre a sua vida. Só que porque, na verdade, todos têm a promessa. Mas porque a minoria consegue herdar a promessa. Porque não crê, porque desanima, desiste. Chega na metade do caminho, tira os olhos do céu, para de elevar os olhos para o alto, começa a olhar aqui embaixo, começa a olhar a circunstância. Mas independente da circunstância, eu quero dizer para você, levante um altar de adoração, ofereça sacrifícios ao Senhor, creia na promessa que está sobre a tua vida. Por mais difícil que seja o cenário que você está vivendo hoje, olhe com os olhos da fé como Abraão olhou. E para eu encerrar, aqui também fala em Filipenses 4, está dizendo assim, Paulo está dizendo assim, Filipenses 4, no verso 10, Paulo está dizendo assim, está agradecendo a Deus, um grande herói da fé. Paulo está dizendo assim, na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, e que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi, olha só, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome. Quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Olha que coisa linda. Posso enfrentar qualquer situação. Então, aqui Paulo, ele está agradecendo, ele está sendo grato. Paulo está dizendo, no pouco ou no muito, eu continuo sendo igual. Os meus olhos nunca saíram do alto. E esse aqui é um código para nós vencermos. Os nossos olhos nunca podem sair do alto, que é do Senhor. Né? Eleva os meus olhos para o alto, porque é de lá que vem o socorro. Né? É para o monte é lugares altos. Então, queridos, não tire os seus olhos. Foque os seus olhos em Deus, no céu. Tá? No Senhor, não olhe para baixo, não olhe por vista, olhe por fé. Se a situação está de escassez, creia que essa situação vai ser mudada, em nome de Jesus. Creia na mudança dessa situação. Seja grato ao Senhor, no pouco ou no muito. Seja uma pessoa grata a Deus, não seja uma pessoa ambiciosa, uma pessoa mesquinha, uma pessoa egoísta, porque os grandes heróis da fé, eles venceram e herdaram as promessas, porque eles se colocaram na posição de humildade, na posição de gratidão diante de Deus, e também de sacrificar as suas próprias vidas, as suas vontades, para viver a vontade do Senhor. E por isso eles foram herdeiros de grandes promessas. Você está debaixo de uma grande promessa. Eu estou debaixo, né, de uma grande promessa. Então vamos olhar para o céu, vamos crer na promessa de Deus sobre as nossas vidas. Não vamos acreditar naquilo que vemos, que estamos vendo, naquilo que muitas vezes estão nos falando no cenário. Né? De repente esse cenário daí da tua vida está complicado, está difícil. Não acredite nesse cenário. Olhe para os céus e acredite no melhor, porque o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida e na tua história. Creia, receba essa palavra profética no seu coração e tome posse dela em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Que você e sua casa seja abençoada através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? E eu quero aqui dizer para você, você que viu esse vídeo, você que está vendo, está tendo acesso a esse vídeo, compartilha, comente, né? Dá um likezinho aí para que o YouTube continue nos ajudando com essa obra, a divulgar, né, este canal e mais vidas serem alcançadas e serem transformadas através da palavra de Deus. Amém? Um beijo no coração de vocês. Shalom, shalom. Fique com o Senhor Jesus e até a próxima.